Vamos embora! A gente começa esse sábado de manhã com muitas notícias do Fluminense. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve, você já sabe. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos te atualizar de tudo que tá passando no Fluminense, tá? A gente já começa falando diretamente sobre o que se fala de John Arias lá na Colômbia. O diário AS, que é muito famoso pela Espanha, mas tem a sua versão colombiana e tem um lado ali chamado Colombianos pelo Mundo. E eles colocaram uma matéria na sexta-feira agora, falando sobre a recusa de John Arias de ir para a Rússia. Eles dizem que John Arias descarta ir para a Rússia porque quer jogar a Champions. Aí fala, o meio-campista rejeitou o interesse do Zenit porque no Zenit não teria possibilidade de disputar a UEFA Champions League no momento. E que, neste momento, o Fluminense não tem oferta por ele. A matéria do Juan Camilo Riaño. Ponto interessante aqui da matéria, tá? Que chama a nossa atenção. Primeiro, falando sobre o John Arias ter rejeitado o Zenit, principalmente pela Champions League, ou seja, ele tem aspirações não só de grana indo para a Europa, mas técnicas também, né? E ir para o Zenit o deixaria fora da Champions League. E a matéria aqui, inclusive, falo o seguinte, né? Tem contrato até 2026, mas o seu futuro continua incerto, né? O meio-campista... Não, no meio desse contexto, o jogador rejeitou uma oferta, uma sondagem da Rússia, pois sua prioridade, no caso de ir para a Europa, é jogar a Champions League. E aí fala, né, que os clubes do país, né, da Rússia, não estão habilitados para disputar esse torneio. Aqui fala, inclusive, que a guerra da Rússia e da Ucrânia pesou muito num primeiro momento na negativa de John Arias. Outra coisa que chama aqui um pouquinho de atenção, eles até nesse trechinho aqui até citaram a matéria do GE. Globo, é a questão de ficar com o John Arias, né? Até o momento o Fluminense não tem ofertas sobre o John Arias. E isso tem me chamado muito a atenção, cara. Assim, o Fluminense a gente sabe que é um time que vende o almoço para comprar a janta. No geral, o Fluminense tem conseguido vender um arroz com feijão e jantar um rodízio de carne à noite, né? A gente tem conseguido vender alguns jogadores com um preço bom e conseguir contratar jogadores a preço muito barato de muita qualidade. Mas o Fluminense precisa vender os jogadores. E não fez a venda do André, fez só a venda do Nino, que era um valor muito pequeno pro Fluminense. Também não tem proposta nenhuma pelo John Arias. E aí, assim, eu, por mim, torcedor, de modo irracional, eu quero que todo mundo fique. Pra mim, a melhor contratação do Fluminense era manter o time desse ano. O time foi campeão da Libertadores, pô. Só não foi melhor no Brasileirão porque dividiu a atenção. Então, pra mim, isso seria sensacional. Mas eu olho também com o olhar dos dirigentes de que não está entrando grana. E aí eu sei como é que funciona o futebol, como é a bola de neve. Não entra grana, começa a ter dívida, aí tem dívida com o elenco e tal, e isso vai continuando piorando. Então, o Fluminense está fazendo contratações, está ativo no mercado, a gente vai falar, inclusive, já sobre esses fatores, mas alguém vai ter que sair. O André era para ter saído, ainda não teve proposta. Aí não tem proposta também pelo John Arias, não tem proposta por ninguém, a gente tem que ganhar dinheiro em algum lugar. E aí a gente sabe como é que funciona o processo também. Daqui a pouco tem moleque aí que era para valer 10, 15 milhões de euros no futuro, sendo vendido por 2 agora. Então assim, a gente tem que ficar de olho nisso. Tem que rastrear essa situação toda. Vamos ficar, né? Eu não quero que o John Arias saia. É o cara que eu já falei aqui 200 vezes. John Arias, pra mim, é o pior jogador pra sair, pra ser vendido no Fluminense, pro Fluminense ganhar dinheiro. Porque o Fluminense vai ganhar só metade do valor e, com certeza, a Europa não vai pagar o que o John Arias vale. Com certeza, a Europa vai pagar menos. John Arias é um jogador que vale muito menos, vale muito mais em campo, vale muito mais em campo, jogando, do que a Europa vai pagar por ele. Então eu quero que o John Arias fique no Fluminense. Se for pra alguém sair e tal, que saia o André, que apesar de ser um jogadoraço, vai render uma grana gigantesca pra gente. Então se é pra sair alguém, que saia um jogador rendendo muito dinheiro. É melhor do que sair 2, 3 pra render essa quantidade de dinheiro também. Roda a vinheta que tem mais notícia depois da vinheta. Tem mais notícia aqui depois da vinheta e tem também um aviso a você. Isso por quê?
a KTO patrocina aqui o Raiz Tricolor, tá? Então vale demais você ir lá aproveitar as odds da KTO. Eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda tá rolando alguns jogos, mas amanhã, no caso hoje já pra você, tem copinha e eu vou fazer aqui uma tripla na copinha de Red Bull Bragantino, que vai pegar o Taubaté. Vou juntar com o Atlético Mineiro, que pega o Esfera, e Santos, que pega o São Bernardo. São 3 jogos ali com chance de bater, e eu vou botar, só que eles estão fazendo uma múltipla, né? Então eu vou botar 10 reais, tá? 3 jogos, o risco ali é médio, né? Diria eu. Ali a odd tá 2,7, ou seja, botando 10 reais. Se o Red Bull ganhar o Taubaté, o Atlético Mineiro ganhar o Esfera e o Santos ganhar o São Bernardo, volta 27 reais pra mim. E é isso, você pode fazer o seu cadastro lá na KTO utilizando o cupom JORNADA. Gabriel, cupom Raiz Tricolor? Não, que é cupom JORNADA, porque a KTO patrocina toda a jornada do Raiz Tricolor e, claro, também o nosso novo canal Jornada KTO 1902, tá? O link tá aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, em algum lugar aqui, mas mais fácil do que te deixar o link, cara, kto.com, tá? kto.com, kto.com, kto.com. São 3 letras, ponto, 3 letras. É moleza e usa o cupom JORNADA. Esse cupom te dá 20% de bônus no primeiro depósito. E aí você tem que só ali apertar, teria que vir só aqui, ó. Fez o depósito? Você vai vir aqui nesse sinalzinho que tem aqui de cashback e aí vai aparecer aqui o seu bônus. Beleza? Vamos para as próximas notícias. A gente fala agora sobre Davi Terãs. Exatamente. O Pachuca sinalizou positivamente para a proposta do Fluminense pelo Davi Terãs, jogador uruguaio que está lá no clube mexicano. O Fluminense avançou as conversas nessa sexta-feira e, apesar de ainda não ver a contratação como fechada, concluída, o Fluminense já dá como certo ali, tá confiante já de que a negociação vai rolar, tá? A apuração, essa notícia é do GE. Globo e se coloca ali numa situação dentro da matéria de que a diretoria do Fluminense tem a noção, já sabe que essa proposta agradou lá. Enfim, então os mexicanos fizeram algumas condições ali para esse empréstimo do Terãs pro Fluminense. O Fluminense se mostrou disposto a aceitar essas condições, mas, obviamente, mesmo com o meio disso tudo, estando tudo ok entre os dois, sabe que tem outros times interessados, então eles estão ali só... Não estão dando... Eles ainda não estão cravando aqui que tá tudo certo para não pegar mal lá com mexicanos, a verdade é essa. Segundo a matéria, diz que uma nova reunião está prevista para a próxima semana, que é a reunião que deve sacramentar o negócio com o Davi Terãs. Outra notícia também, que é até onde eu vou trazer uma opinião externa, é a do... Deixa eu ver aqui. Vitor Lessa, uma notícia que ele trouxe falando sobre o Gabriel Pires, jogador do Benfica e jogador do Botafogo, meio-campista. Segundo ele, uma pessoa próxima ao staff do Gabriel Pires, ou seja, uma pessoa próxima ao jogador, né, ali ao empresário do jogador, confirmou que o jogador gostou do que foi sinalizado pelo Fluminense. Ou seja, o jogador tá topando. Deu o aval para poder seguir as negociações entre Fluminense e Benfica. Ele tá animado de poder trabalhar com o Fernando Diniz, inclusive. E aí, segundo o Lessa, uma proposta oficial ao jogador e ao Benfica estava prevista para ser entregue nessa sexta-feira, e as expectativas no Fluminense são de que as conversas evoluam já com essas propostas para um acordo entre Benfica, Fluminense e Gabriel Pires. Lembrando que o Benfica meio que já tinha aceitado que o Gabriel Pires ficasse no Brasil no Botafogo. O John Textor meio que não quis. Isso é importante de ser falado, mas quem vai falar um pouquinho mais sobre ele é o Pedro Depp, lá do setor visitante, meu ex-companheiro de voz da torcida do GE, né? Eu saí do GE, mas ele ainda tá lá, ele é a voz da torcida do Botafogo, e ele traz uma análise bem legal sobre o Gabriel Pires. Vocês vão ver que no início ele vai falar Gabriel Amaral, Lessa, porque esse vídeo passou no Jornada KTO 1902. Senão, se você não se inscreveu, se inscreve no Jornada KTO 1902, porque é um canal que tem esse tipo de conteúdo que eu sei que vocês gostam. Vamos ouvir o Pedro Depp. Fala aí, pessoal, desculpa a invasão,
mas eu fui chamado aqui pelos meus amigos, o Vitor Lessa e o Gabriel, para falar do Gabriel Pires, né? O Pires chegou no Botafogo em agosto do ano passado, ele estava 5 meses sem jogar, portanto não chegou nas melhores condições físicas e não teve um grande impacto imediato no time, mas dá para ver que tecnicamente ele estava acima da média, né? É um jogador que une força e técnica, e eu lembro de uma definição do meu amigo Fogo Stats, que entende tudo de Botafogo, entende tudo do que se passa dentro das 4 linhas, falou que se trata de um gladiador com classe, né? Não é dos jogadores mais rápidos, e até por isso o Textor não quis continuar com ele, foi uma questão de estilo de jogo. O Textor quer um time mais rápido com e sem a bola. Eu teria ficado com o Gabriel, acho que seria uma boa opção para o elenco, mas também parece que é um jogador caro, e aí tem que falar do custo-benefício. Ano passado ele teve uma lesão na panturrilha que o tirou dos gramados por 3 meses, né? Ele estava começando a ter uma sequência, parecia que ia engrenar como titular, mas a lesão atrapalhou. E mesmo ele não tendo ficado porque o Botafogo não quis, é meio chato ele ir para um time rival, porque a gente sabe que ele tem qualidade. Então, se ele conseguir ficar livre das lesões, será certamente um bom reforço para o Fluminense. Não digo para o time titular, mas uma boa opção no banco de reservas. Torcida do Botafogo tem opiniões divididas sobre o Gabriel. Muita gente fala que é um jogador lento, e também ele acabou irritando em diversas vezes nos jogos, porque tenta uns passes muito arriscados, e talvez isso até combine com o estilo de jogo do Fernando Diniz, mas ele é um cara que tem muita confiança no futebol dele, por isso ele normalmente arrisca, e foi um cara assim que eu queria que tivesse jogado mais na temporada passada, na reta final do Campeonato Brasileiro, foi um dos que mais mostrou incômodo com aquela situação. Ele é botafoguense, né? Ele desde pequeno acompanhava o Botafogo, se não me engano ele é do sul do estado, mas inclusive quando ele foi contratado, mostrou ali umas fotos dele com a camisa do Botafogo, mas enfim, o cara é profissional, né? Acho que isso aí também não seria problema para vocês, mas ele mostrou esse incômodo, o torcedor do Botafogo se sentiu representado pelo Gabriel Pires dentro de campo nesses jogos aí que a gente prefere nem lembrar. Bom, acho que é isso, não vou tomar muito tempo de vocês aqui, bom debate, tamo junto, qualquer coisa é só chamar. Valeu. É isso, obrigado Pedro Depp também pela contribuição aí em vídeo. E aí, tá curtindo o que você ouviu até agora sobre o Gabriel Pires? Aprova a contratação? Diga aqui na caixa de comentários. Tamo junto, até a próxima, valeu!